Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui domingo, né? Nesse novo horário, às 10 horas da manhã, para nossa live aí costumeira de domingo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho do meu orquidário, né? Do novo orquidário aí que eu construí, né? Junto com algumas pessoas. E mostrar um pouquinho para vocês algumas soluções, algumas coisas que eu fiz, né? Um pouco diferente do que é lá em casa, né? Então, para vocês terem uma ideia, porque assim muda, né? Então, algumas soluções que eu tive lá servem para cá, mas outras também não serviram. Eu tive que fazer de um outro jeito. Então, mostrar um pouquinho aí o que foi feito. Tá joia, pessoal? Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Bom dia a todos aí. Bom dia, Sérgio, bom dia, Licapse, bom dia a todos, bom dia, Jefferson, bom dia, José Luiz, né? Bom dia, Márcia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Léo, Cláudia, tudo bom? A minha voz ainda não está 100%, mas está já quase 95%. Tá bom, pessoal? E é isso mesmo, né? A gente tem aí essas enfermidades e infelizmente aí nem sempre a gente recupera tão rápido quanto a gente gostaria, né? Bom, pessoal, é isso, né? Quem está vindo pela primeira vez aqui na live, explicar um pouquinho como é que funciona, né? Primeiro a gente mostra algumas plantas que estão floridas, né? Depois a gente entra no tema, que hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a montagem do orquidário, mostrar para vocês aí algumas soluções, algumas coisas que eu fiz aqui, e eu acredito que pode ajudar vocês aí na montagem de um novo orquidário, de um novo espaço, explicar aqui como é que é. Então acredito que de alguma forma eu vou conseguir ajudar vocês. E depois no final a gente abre um espaço aí para a gente responder algumas perguntas. Tá bom, pessoal? Vamos esperar o pessoal chegando, entrando na live. Vamos mandar no aviãozinho aí para o pessoal compartilhar, para que o pessoal aí possa entrar também, né? Marlene, tudo bom, Marlene? Bom dia. O Léo, Valéria, Ercília, Lost, tudo bem? Bom dia também. Bom dia a todos aí. Tá ok? Augustinho, tudo bom, Augustinho? Como é que você tá, Augustinho? Um grande abraço aí para você. Tiaraju, Tiaraju, tudo bom? Como é que você tá? Marta, bom dia a todos aí, pessoal. Bom, tomar um pouquinho de água e vamos lá, vamos começar mostrando algumas plantas, algumas coisas que estão floridas, né? E depois a gente já entra no tema também. Bacana, gente? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu começar com essa daqui. Essa daqui é a Brassavola, né? Tuberculata, né? Que a maioria de vocês já cultivam bastante, né? Essa planta eu tenho aqui há muitos anos mesmo. Ela ficava sempre num cantinho, né? Nunca, como a gente acaba gostando muito de micro, colecionando micro, você vai deixando essas plantas de canto, né? E essa Brassavola me acompanha há muito tempo, né? Desde a época que eu cultivava plantas grandes. E aí ela vai ficando no cantinho dela, lá sempre tem o cantinho dela. E esse ano já florindo novamente, né? Ela floriu, já caiu algumas flores, né? Mas agora está vindo uma segunda leva de flores, né? Então, olha aí como é que tá. Então, a Brassavola perrine, tuberculata, né? Então, teve algumas alterações de nome, algumas sinonimias, né? Então, mas é uma mais conhecida aí de todos, né? Então, aí já em plena floração, tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Olha aqui a haste floral dela, bem bacana, né? Então, já aí em plena floração. E aquele perfuminho gostoso, cítrico, né, que as Brassávolas têm. Mostrar aqui já dentro de Pleurothales, né? Aqui o Pleurothales, esse daqui é um Pleurothales bem bacana, que ele normalmente ele estava como Pleurothales nuda white, né? Mas ele entra aí dentro do Sauere, né? Ele é o Pleurothales Sauere, né? Então olha só. É uma planta de porte médio e com uma flor bem grande, né? Olha o tamanho da flor dele. Vou mostrar aqui a flor mais de perto para vocês. Ela é um amarelo bem clarinho, né? E aí ela tem aí as pétalas, né? Rosadas e o labelo também, um desenho aí, alguns desenhos, ele é um amarelo bem vivo, né? Então,
Ele aqui, esse daqui é o Pleurothales saueri, né? Antigamente ele estava aí como, aqui no Brasil o pessoal colocava ele como Pleurothales nuda white, né? Então aqui o Pleurothales saueri, tá bom? Planta aí de médio porte, aí uma planta relativamente, um cultivo, a dificuldade eu considero como uma dificuldade média, né? Ela gosta de um ambiente mais úmido, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de rega com essa planta e o substrato também. Então, se o substrato for muito velho e ele estiver deteriorando muito rápido, ela também acaba definhando. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de... Esses são os cuidados com essa planta. Mostrar aqui o epigênio, né, Naccarai. Esse daqui, olha como é que ele está. Então essa daqui é uma planta que eu tenho também já há algum tempo. Ela estava aqui na parte de cima, você viu que ela já caiu toda aqui para o vaso, né? Mas eu não tenho muita vontade de mexer nela, né? Porque ela fica esse arranjo bonito, né? Então essas bulbos que vão caindo aqui, olha, ele fica muito bonito, né? Vai cobrindo todo o vaso. E aí pelo menos por enquanto, eu não quero cortar ele não, ainda não vou mexer nele não. Mas olha só que planta bonita. Então esse daqui é o Epigênio Naccarai. É uma planta relativamente fácil, né? Aqui em São Paulo ela se adapta muito bem também ao cultivo. Ela já gosta de um substrato um pouquinho mais úmido, né? Então você tem que tomar um cuidado com isso. Se for um substrato muito seco, ela acaba não se desenvolvendo ou demora muito para se desenvolver. Então ela precisa de um substrato aí de um substrato médio, né? Tem um pouquinho de esfagno, ou casca de pinos, ou casca de macadâmia, mas ele precisa ter um pouquinho de umidade, tá? Porque aí ele acaba se desenvolvendo melhor e os bulbos ficam cheinhos e ela acaba tendo uma floração aí contínua, né? Olha só, bacana, né? Epigênio Naccarai. E aqui os dendróbios, né? Os dendróbios já florindo, já começando aí a floração, que a gente sempre fala, né? Esse daqui é o dendróbio ibiqui, né? Então ele já começando a floração, já abrindo as flores. E o que é interessante que o dendróbio ibiqui, ele tem aí uma floração muito longa, né? Ela acaba durando aí em torno aí de 3 a 4 meses a floração dele. Então é uma floração que demora aí bastante mesmo aí, o tempo de floração dela, né? Então ele é bem legal mesmo, né? Até eu lembrei de um negócio agora, que esse daqui, ele é um híbrido, né? Um dos híbridos do Levenfolium, né? E o Levenfolium é uma planta que não é de cultivo muito fácil, né? Ela é mais chatinha, né? E o ibiqui não, já é um cultivo bem fácil. E o que ele manteve? Manteve a coloração aí do Levenfolium, que aí é bem interessante mesmo. E eu vou mostrar para vocês, tem um Levenfolium que ele está começando a abrir. Abriu a primeira flor, acho que hoje ou ontem, né? Deixa eu até pedir para minha esposa, amor, ela tá ali, ó, você vai acho que tá ali na quarta, ali perto do quarto pilar ali, primeiro, segundo, terceiro, acho que no terceiro pilar ali no meio, tem uma florzinha roxinha que está começando a lilás, que está começando a abrir. Mostrar para vocês depois aí como que é o Levenfolium também. Aqui um outro dendróbio, auriculatum, que já é mais, sempre mostro para vocês, né, uma planta aí que tem uma flor bem grande, né, bem bonita também, e ele tem uma floração contínua, né, então já floriu algumas vezes esse ano, então tem mais 2 flores aqui, e aqui tem vindo mais botões, né, então esse daqui é o dendróbio auriculatum, né, olha aqui, ó. Uma flor bem bacana, bem legal também, né, e também perfumada, é uma flor perfumada. Ah, obrigado. Aqui, ó. Esse daqui, gente, esse é o Levenfolium, né? Esse é o dendróbio Levenfolium, olha só. Ele também já está começando a abrir. E um pouco diferente do ibiqui, né? Que aí o ibiqui, esse daqui ele já é bem mais delicado, bem mais chatinho, né? A flor dele ele também tem uma duração longa, mas não tão longa quanto o ibiqui. Mas ele já é mais chato o cultivo dele, é uma plantinha um pouquinho mais chata. Mas ela também já começando aí a floração dele, ó. Então esse daqui é o dendróbio Levenfolium, né? Olha só que bacana. Então esse daqui é um dos pais, né, do ibiqui, tá bom? Deixa eu deixar ele aqui de lado. Aqui também os dendróquilos, né? Então aí os dendróquilo filiforme, né? Olha só.
Dendróquilo filiforme aí também começando a floração dele, né? Já está aí com as hastes florais aí bem bacana, né? Olha só. Então esse daqui é uma plantinha também bem legal, né? É um dendróquilo, ele tem aí normalmente a haste floral ela sai junto com o broto novo, né? Então quando começa a sair o broto novo, aí ela sai a haste floral e a floração também, ó. E esse daqui ele é amarelinho, um amarelinho bem legal, as flores são diminutas, né? Mas o conjunto acaba ficando muito bonito, né? E ele fica aí, esse balanço que ele tem aí com o vento, né? Muito legal, né? Então esse daqui é o Dendróquilo filiforme, tá bom? Colocar ele aqui. Deixa eu só mostrar algumas Phalaenopsis, daí a gente já começa a mostrar aí também para vocês como é que ficou aqui o orquidário. Bom, deixa eu mostrar essa daqui. Esse daqui é os problemas que a gente fala, né, que a gente também tem dentro do nosso orquidário, né? Então essa daqui é uma Phalaenopsis violácea índico, só que a red, tá joia? Então olha só, aqui o botão, uma lesma comeu aí nessa época de chuva com muita umidade, né? Um caracol comeu aí parte do botão, olha só. Mas a coloração dela é fantástica, né? Deixa eu até virar aqui um pouquinho, que eu acho que... Aqui, pronto. Vamos ver se... Porque eu acho que esse telefone está mais escuro, eu não sei se é assim mesmo. Bom, então essa daqui é uma Phalaenopsis violácea índico red, tá? Então, porque aí tem a índico, né? Que a índico já é azul, né? Essa daqui já é cerúlea, né? Um azul bem forte. Essa daqui já é a red, tá bom? E seguindo aqui em Phalaenopsis, uma planta que eu acho que é muito bacana, né? E eu gosto dela bastante também. Essa é a Phalaenopsis speciosa, né? E o que é interessante da espiciosa é que cada flor ela sai de uma cor, né? Então uma flor ela sai branca, só com uma pintinha, uma outra flor ela sai com 2 ou 3 pétalas avermelhadas, depois sai uma só, sai 2, sai 3. Então é bem diferente aí no caso da espiciosa. Cada flor, cada floração que ela tem, ela sai de uma cor. Essa daqui ela saiu branca, só com uma manchinha, né? Vermelha, mas a outra flor que abrir, ela já vai abrir com uma pétala vermelha ou 2 e assim vai, né? O que é bem interessante, né? Na especiosa é isso, essa variedade que ela acaba tendo durante a floração dela. E essa daqui é a violácea, né? Phalaenopsis violácea, mas essa já é a Sumatra, né? Ela já tem esse colorido mais vinho, né? Bem mais forte, né? Olha só. Então essa daqui já é a Phalaenopsis violácea Sumatra, né? Uma planta também de porte grande aí. Essa daqui ela tá com 3 hastes florais, né? Então bem bacana mesmo. Daqui a pouco começa a abrir todas as flores dela aqui. Então essa daqui, Phalaenopsis violácea Sumatra, tá bom? Bom, gente, tem mais algumas flores aqui para mostrar para vocês, algumas orquídeas, mas depois aí conforme a gente vai falando, aí vai mostrando para vocês aqui o nosso tema, a gente vai mostrando o restante para vocês. Bom, gente, o tema de hoje, né, mostrar um pouquinho do orquidário, da construção do novo orquidário, né, mostrar algumas coisas aqui que eu acabei tendo de solução, né, para a gente, dentro dessa nova estrutura do orquidário, né. Então, assim, vamos ver só se eu consigo aqui mostrar para vocês, aqui só virar um pouquinho de lado aqui, deixa eu ver só virar um pouquinho aqui, opa, aqui, né, então aqui a gente tem um corredor, né, então vocês vejam, vai até o final lá o portão, né, então ali é o portão, então tem toda essa parte aqui, é uma bancada inteiriça que foi feita. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui como que foi aqui, tá, a montagem do orquidário. Esse orquidário aqui, na verdade, aqui era uma casa, né? Então aqui é um terreno mais ou menos de 100 metros quadrados, não é um espaço muito grande, então eles têm 100 metros quadrados, ele tem 5 por 20. E aqui era uma casa, então essa casa foi demolida, né? Eu demoli essa casa e nivelei o terreno. Bacana? Até aí, ok. Agora aqui a gente está dentro de São Paulo, né? Então aqui eu estou próximo da onde que eu moro, estou mais ou menos a 1 quilômetro da onde que eu moro. Então aqui é a área urbana,
né? Então aqui eu tenho um vizinho do lado direito, eu tenho um vizinho do lado esquerdo e tenho um vizinho na parte do fundo, né? E aqui é sobrado e sobrado do outro lado. Então o que acaba acontecendo aqui? A luminosidade ela é prejudicada, né? Então eu não tenho aqui como diferente quando você está na chácara, né? Quando eu tenho na chácara, lá outra estufa, ou em outros locais que você tem um terreno amplo, você tem o sol praticamente aí à tua disposição. Muitas vezes você tem que pensar, poxa, como é que eu vou diminuir essa incidência solar? Aqui não, aqui já foi um problema que eu tive, que já foi um problema diferente. Como aproveitar melhor a luz que eu tenho aqui, né? Então, assim, esse foi um grande problema que eu tive aqui, porque diferente lá que eu tenho na varanda de casa, vou dar o exemplo da varanda, ali eu tenho sol na parte da manhã e tenho sol na parte da tarde, né? No corredor eu já tenho pouca luz. E aqui foi um dos casos, né? Que eu tenho casa de um lado, casa do outro, casa do fundo, tudo é sobrado, né? Então, aqui eu acabei ficando espremido, aí faltando essa questão de luz. Qual foi a solução que eu fiz, né? Então aqui em primeiro lugar eu fiz a estrutura de estufa, né? Acabei usando eucalipto tratado, que ele tem uma durabilidade em torno de 20 anos, né? Fazendo a preservação dele correta. Então, utilizei o eucalipto e eu fiz a estrutura em arco, né? Então, eu tenho uma estrutura aqui em arco. No caso do eucalipto, ele tem uma altura, né, de 3 metros, né, e na ponta do arco, né, no meio do arco, ele dá mais ou menos uns 4 metros e pouquinho, né. Então o pé direito até a estrutura vai dar uns 4 metros e 30, 4 metros e 40. Roberto, por que isso? Porque como a minha estrutura ela não é tão larga, né, eu tive que estreitar um pouquinho a estrutura do orquidário. Então o pé direito, né, eu não cortei os canos da estrutura do arco, então ele ficou um pouquinho mais alto. Então dá uns 4,30 mais ou menos de altura. Até aí, ok, né, que é a estrutura normal de um orquidário. O plástico que eu acabei utilizando, né, que normalmente assim, poxa, vamos utilizar o plástico difusor. Sim, utilizei o plástico difusor. Só que eu optei por utilizar o plástico difusor leitoso. Aqui eu não estou utilizando o plástico difusor branco ou transparente, né? Eu estou utilizando o plástico difusor leitoso. Então aqui toda a cobertura da estrutura do orquidário ela é feita com plástico difusor leitoso. Com isso eu já tenho uma leve filtração da luz. Bacana, só que com o leitoso eu tenho uma distribuição também bem bacana da luz, porque diferente do branco que ele deixa a luz passar, ele também acaba espalhando um pouco mais a luminosidade, mas o leitoso ele também faz isso com bastante eficiência, né? Então hoje aqui eu tenho dentro do orquidário praticamente luz, né? A distribuição de luz em todo o orquidário da mesma forma, mesmo que ela bata só em uma parte do arco da estrutura do orquidário, mas ela bate numa parte da estrutura e ela acaba iluminando todo o orquidário. No verão, aqui, eu não tenho problema com luminosidade, então ela fica, a luminosidade fica o dia inteiro aqui tranquilamente. O meu problema maior é quando entra o outono e o inverno, né? Que aí a Terra vai mudando de posição e aí a luz aqui que bate ela já é mais limitada. Então por isso dessa medida que eu fiz aqui, principalmente aqui na parte do fundo, que depois eu mostro para vocês, que é uma parte de trás, onde que eu vou ficar aqui as monopodiais, né? Então todas as monopodiais vão ficar aqui na parte de trás. E por que eu escolhi essa parte de trás? Porque aqui bate sol o ano inteiro, mesmo no inverno, né? Então no inverno, aqui na parte da tarde, essa parte é bem luminosa, né? Com bastante luz, com bastante luminosidade. Então por isso que eu escolhi para colocar as monopodiais aqui, porque aqui ela tem luz o ano inteiro, inclusive também no inverno uma iluminação bem mais acentuada. Bacana? Então isso foi feito a parte aí de cobertura do orquidário. Depois eu fui... Tá escuro porque você tá a favor da luz. Se eu conseguir mudar... Você não quer mudar aqui? Então vamos mudar um pouquinho aqui? Talvez ali a gente...
Tá, vamos ver, eu acho que agora melhorou um pouco. Cuidado só com aquele do YouTube, que não, que ele vai cair. Ele tá só a pontinha. Tá. Melhorou um pouquinho, tá? Deixa eu só, vamos fazer assim. É que na verdade tem luz, bate luz de todos os aqui, como a gente fala do plástico difusor, né? Vocês vejam, por mais que eu tente achar uma posição que não esteja muita luz, aqui melhorou um pouco, mas o plástico difusor ele tem essa propriedade, ele acaba distribuindo toda a luz de uma maneira melhor, né? Eu acho que aqui melhorou um pouco a luz, né? Eu acho que deu uma melhorada, né? Porque agora você está contra a luz. Porque ali mesmo na parte da frente eu tenho aí uma parte que ela só tem tela. Bom, então a gente falou da parte da cobertura, então uso o plástico difusor leitoso, bacana. E aí depois, Roberto, e aí, como é que você faz a filtração dessa luz? Então a filtração dessa luz eu optei por um sombrite de 30% de filtração da luz, né? Então vocês vejam, aqui como eu tenho pouca luminosidade, o plástico leitoso, né, o difusor leitoso, ele já espalha toda a luz. Eu não precisei ter um sombrite de 40%, de 50%, de 60%, de 70%, de 80%. Não, aqui eu uso um sombrite de 30%. Para mim aqui está sendo suficiente, pelo menos por enquanto. Então eu estou testando. Roberto, se amanhã ou depois eu precisar colocar um outro sombrite, ok, mas eu não quis, né, o sombrite fixo, né, o que eu coloquei ele, porque eu fiz o arco, então quando eu termino o arco eu tenho um sombrite fixo, normalmente a gente coloca um sombrite fixo, um alumilete, alguma coisa desse tipo. O que eu optei aqui? Eu coloquei um sombrite de 30%. E aqui alguma parte do orquidário que de repente fique com muita luz, o que eu vou fazer depois? Se precisar, eu coloco um outro sombrite. Tá? Então isso que é importante, você sempre, se você vai colocar um sombrite fixo, né, você tem a opção ali de colocar o de menor, né, o menor necessidade, porque se você precisar amanhã colocar um a mais, não tem problema, mas se você já coloca um escuro, o que acaba acontecendo? Depois se você precisar de mais luz, você não tem como fazer mais nada. Entendeu? Então eu optei pelo colocar o de 30%. Se eu precisar em alguma parte do orquidário depois colocar mais um sombrite ou aumentar a filtração, é simples, eu puxo na parte por baixo dele e coloco mais um pedaço de sombrite aí de 50%, 70%, de 80% se for necessário, mas até agora eu estou começando a trazer as plantas agora, então ainda não estou observando problemas ainda com relação a isso, mas agora que eu estou começando a trazer o grande volume de plantas que eu tenho. Como eu falei para vocês, essa parte aqui de trás, tá, é onde que eu vou começar a colocar as monopodiais, né? Então aqui o que eu tenho de diferente somente, né? Aqui elas tem uma grade, né, uma tela que eu coloquei também aqui na parte de cima, né? Então essa tela é uma tela de... pega esse pedacinho ali para mim, por favor. Pode ser aquele outro. Isso. Então é uma tela dessa forma, né? Olha, aqui é uma tela dessa, né? Desse tipo, né? Só que a tela que eu coloquei ali em cima na parte superior, né? Então eu coloquei ali. Então o que eu tenho? Tenho o arco, né? Como eu mostrei para vocês, o arco está aqui. Aqui eu tenho um sombrite fixo. E para baixo, aqui mais ou menos uns 50, 60 centímetros, eu coloquei uma tela dessa daqui, olha. Só que ela é de 5 centímetros, de 5 por 5. Cada quadradinho desse é de 5 por 5. Que eu coloquei aqui na parte superior, para que eu possa pendurar as vandas, né? Vandas, os ascocentro, todo esse tipo de planta aí, que aqui fica nessa parte do fundo, porque aqui eu tenho uma umidade maior, eu não preciso ficar regando toda hora essas plantas, porque aqui no chão também, toda a parte do chão, né? Vocês estão vendo aqui, olha, essa parte do chão, ela é toda brita, né? Então foi colocado toda a brita aqui nessa parte do chão. Então aqui eu mantenho essa umidade durante muito mais tempo. Então optei por colocar as monopodiais. E o que é interessante? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. As monopodiais eu trouxe tem alguns dias. Deixa eu ver se eu consigo só tirar uma planta aqui. Opa, 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 né?
eu trouxe há alguns dias. Ó, esse daqui é uma plantinha bem chatinha, é um rocoglosso, tá? É um rocoglosso que eu trouxe para cá, mas o que é interessante? Quando o ambiente certo que você acha para sua planta, para colocar. Dá uma olhada nessas raízes, ó. Que eu trouxe para cá, ó, ela já... Todas as raízes que quebraram, que estavam quebradas, que não estavam saindo, todas elas já saíram pontas novas, né? Então a planta está se desenvolvendo bem, o ambiente, achei o ambiente correto para colocar as monopodiais, né? Então, isso que é interessante, você começar a observar no teu orquidário qual que são os melhores ambientes para você colocar as plantas. Então achei aqui o das monopodiais, né? Então aqui é onde que eu coloco todas as monopodiais. Bacana? Então, assim, como eu falei para vocês, a parte ali de cima, coloquei ali as madeiras, né? Tem alguns caibros ali, né? Vocês estão vendo na parte de cima. E a telado foi colocada, a tela foi colocada ali em cima, né? E ali é onde que eu penduro agora todas as plantas que são monopodiais, onde que não tem vaso nem nada. Bacana? Então isso foi uma solução que eu achei para pendurar essas plantas e o chão todo feito com brita. Então aqui é terra e depois já foi colocada a brita por cima. Bacana? Então legal. Vamos virar um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue virar um pouquinho.